Fala galera, Guilherme Capão na rede, tô de volta pro YouTube, de volta para esse tipo de conteúdo que eu particularmente adoro fazer, uma análise um pouco mais profunda. E vamos direto ao ponto, Copa do Mundo acabou de terminar, terminou ontem, quando a Espanha bateu a Argentina, e eu quero fazer uma reflexão juntos com vocês, porque acho que essa foi a primeira Copa do Mundo, principalmente por trabalhar já na comunicação, que eu analisei de forma mais sóbria. Por que nós perdemos? O que nós precisamos para ganhar? Nas outras Copas, óbvio, eu já era um entusiasta do futebol, mas eu não parei para analisar de forma tão técnica, né, de forma tão fria, o porquê que nós perdemos. E dessa vez, acho que a final da Copa do Mundo, as equipes que chegaram na final, tem muito a nos ensinar para esse ciclo que se inicia para a seleção brasileira lá em setembro. E esse é o gancho desse vídeo. Depois da vinheta, a gente vai entender juntos o que a Espanha e a Argentina têm a ensinar para a seleção brasileira. Bom, minha gente, seleções muito diferentes chegam na final da Copa do Mundo esse ano. Uma Espanha que eu particularmente sempre tive um pouquinho de ranço em função desse jeito de jogar, que visualmente eu não gosto muito. Visualmente, a Espanha é chata, ela parece não acelerar tanto o jogo como talvez a gente esteja acostumado, enfim. E chega também uma Argentina muito impetuosa ao longo da Copa do Mundo. E a gente vai começar por quem ganhou. Acho que é mais do que claro e evidente que a Espanha nos prova que processos funcionam sim, ciclos funcionam sim. Então, a Espanha coloca no espaço, joga para longe todo e qualquer argumento de quem acha que é só trocar de treinador que a coisa resolve. Para quem não sabe, o treinador Luis de la Fuente, que é quem foi campeão com a Espanha esse ano, está desde 2013, mais de 10 anos, trabalhando na Federação Espanhola. Desde então, ele começou com as categorias de base, desde o sub-19, sub-21, treinou a seleção olímpica que inclusive perde para o Brasil lá em 2021, e a gente já vai voltar nesse tópico. E esse cara constrói toda uma trajetória de futebol de base dentro da seleção espanhola. E a gente sabe, desde o barcelonismo, ficou muito evidente no barcelonismo quando eles ganham a primeira Copa do Mundo, como é o jeito de jogar da Espanha. E a construção do Luis de la Fuente é a prova viva, clara e evidente que se fizer a mesma coisa, acreditando, com um trabalho duro, durante muito tempo, se chega sim em algum lugar. A Espanha ganha sua segunda Copa num período de 16 anos. A gente vai ficar 28 anos no mínimo sem vencer a nossa segunda Copa. Então a gente precisa olhar para esse ponto com cuidado. Eu não estou falando que não pode trocar de treinador, que tem que deixar o Ancelotti lá para o resto da vida. Mas vamos trazer para a nossa realidade? Vamos olhar para os ciclos da seleção? Antes disso, falando da seleção olímpica. A seleção olímpica de 2021 do Brasil venceu a seleção espanhola. Ou seja, a nossa geração sub-23 venceu a geração sub-23 da Espanha há 5 anos atrás. Nessa Copa do Mundo, houveram 12 jogadores que foram usados nos últimos 2 ciclos olímpicos da Espanha. Convoca-se 26, 12 fazem parte da Olimpíada. E aí, quando a gente se pergunta do Brasil, esse número cai abruptamente. Do time campeão, lá em 2021, só 2 nomes aproveitados: Matheus Cunha e Bruno Guimarães. Onde estão as nossas revelações? Em que parte desse funil do futebol que se perde os nossos talentos? Por que os caras conseguem colocar 12 jogadores e a gente só consegue colocar 2? Onde a gente está errando? Essa é a reflexão número 1 no que se refere à Espanha. Agora, falando de treinador, saindo um pouquinho dos atletas, olhem para o nosso ciclo. Vamos avaliar o nosso ciclo. A gente perde em 2022, onde já sabíamos que o Tite sairia. A gente já sabia lá quando acaba a Copa do Catar. Catar ou Rússia? Catar. Que o Tite sairia. O Tite sai e a gente não tinha plano algum. Na época, a gestão da CBF era do Edinaldo Rodrigues. E
a gente coloca o Ramon Menezes meio que, vamos vendo aí, o Tite saiu, vamos botar o interino e aí a gente vai vendo. Na época começou a especulação do Ancelotti, e aí tudo que a gente já sabe. Sai Ramon Menezes, vem Fernando Diniz treinando a seleção brasileira ao mesmo tempo que treinava o Fluminense na reta final da Libertadores de 2023. Inacreditável. Olhando hoje para o fato mais distante, o pior não é nem colocar o Fernando Diniz, que eu acho que pode ser um bom treinador com boas ideias, mas colocá-lo ao mesmo tempo em que treinava o Fluminense é muita loucura. Agora, depois dele, vem o Dorival Júnior. Aí só aí a gente já joga mais da metade do ciclo fora. Depois disso, sai Dorival, a gente consegue contratar o Carlo Ancelotti. Na minha visão, foi boa a contratação do Carlo Ancelotti. O trabalho dele é ruim até aqui. A gente tem que separar os eventos. Abrindo a caixinha do Carlo Ancelotti, então, ele pegou a seleção faltando cerca de um ano para a Copa. Já começa por aí o cupom de desconto do Ancelotti. Quando tu pega uma seleção, não é nem clube, é seleção, que os caras se encontram ali de 3 em 3 meses, 3 em 3 meses não, acho que 2 meses e meio, talvez, e os caras se encontram com tão poucas oportunidades e com tão pouco tempo para trabalhar, já seria injusto por si só a gente exigir algo muito grande do Ancelotti dentro desse primeiro trabalho na seleção, na Copa do Mundo. É óbvio que frustra, é óbvio que a gente pode fazer ponderações sobre o trabalho do Ancelotti dentro da Copa do Mundo com o Brasil, mas a gente não pode desconsiderar tudo que eu acabei de dizer sobre ciclo. Troca de treinadores, ideias diferentes, ideias completamente diferentes. Diniz, Dorival, Ancelotti, ideias completamente diferentes. E o jogador tendo que assimilar ao mesmo tempo que ele trabalha com um outro treinador no seu clube. Gente, a chance era mínima. Mesmo nós tendo nossos bons jogadores que jogam bem nos seus clubes, sem um trabalho, sem uma crença de pelo menos um ciclo completo, ficava muito difícil. E ficou. Perdemos de forma muito difícil de engolir contra a Noruega, mas que de cabeça fria eu lhes digo. Estava dentro do planejado, caímos precocemente. Eu esperava uma queda nas quartas, uma queda talvez até numa semifinal, falando de forma mais sonhadora, né? Mas nunca para a Noruega da maneira que foi e tão cedo. Oitavas de final dói, machuca. Para uma seleção pentacampeã, machuca. Então a gente precisa aprender sobre processos com a Espanha. Processo de deixar o treinador trabalhar, processo de deixar o treinador convocar. Acho que o Brasil se livrou de algumas amarras nesse último ciclo. Deixou no passado o Neymar, deixou no passado o Casemiro, talvez tenha deixado no passado o Marquinhos, que eu até acho que seja bom jogador, mas parece que faz parte de uma raiz que não consegue vencer com a seleção. E tenho certeza que tem muito mais coisas que eu não sei, que a gente não sabe e que acontece dentro da seleção. Então acho que esse ciclo ele deve ser muito mais oxigenado para o Brasil e principalmente, vamos acreditar em alguma coisa. Deixem o Ancelotti trabalhar para que a gente possa, talvez, fazendo tudo certinho, ter uma remota chance de fazer uma Copa melhor do que quartas de final lá em 2030. Essa é a parte só da Espanha. Puxando o fio da Argentina. A Argentina talvez seja mais simples, o que eu vou dizer aqui. A Argentina nos ensinou sobre identificação. Houve um fenômeno que já vinha acontecendo de outras Copas, mas parece que nas outras Copas era algo muito mais provocativo do que foi dessa vez. Muita gente largando a seleção de mão para torcer para a Argentina, esse é um dos pontos, e uma identificação da seleção argentina com o seu povo. Identificação e conexão são duas coisas que a gente não tem há tempos com a seleção e a gente não faz ideia de como retomar. Então isso já é tenebroso. Tenebroso a gente não saber como resolver esses dois problemas. Vamos começar pela questão da identificação. O que é identificação? Identificação a gente tem que partir do ponto de que eu olho para a seleção e eu me enxergo como torcedor. Quando a gente olha para a seleção, para os nossos jogadores que fazem bons trabalhos nos seus clubes, eu não me enxergo no Vinícius Júnior, eu não me enxergo no Rafinha, eu não me enxergo no Casemiro. São jogadores que saem muito cedo no nosso cenário,
brasileiro, de futebol brasileiro, e vão para um cenário europeu e passam a viver a cultura de lá. E aí, a gente até teve algumas fagulhas de jogadores como o Rafinha que tentaram conectar com o povo brasileiro, fazendo provocações e tal, mas ineficiente, porque quando a gente vai para o campo, não temos nada. Então esse é o primeiro ponto. A gente não está conectado com a seleção brasileira e de nada adianta os jogadores tentarem se conectar com a gente se a gente não vê o que eles fazem na Europa, eles fazerem na seleção brasileira. Então o jogador brasileiro tem que começar a assumir essa responsabilidade nesse aspecto. E por que eu faço essa conexão com a seleção argentina? Porque olha a trajetória dos caras, olha a maneira de jogar. E a Argentina chega aos trancos e barrancos na final da Copa do Mundo, mas com a seleção diretamente conectada com o seu povo. A seleção argentina chegou no coração, no braço, atropelando toda e qualquer expectativa que se tinha desse grupo, chegando na final com o Messi aos 39 anos. Olha o evento do jogo contra a Inglaterra. Eles entendem o povo deles. E esse é um ponto muito importante. Os nossos jogadores não são identificados com a gente como torcedor porque eles não entendem o povo brasileiro. E aí, eu acho que esse fenômeno acontece, retomando o que eu falei, porque eles saem muito cedo. E por que eles saem muito cedo? Aí a gente tem uma caixa preta para abrir. O jogador sai daqui muito cedo, primeiro, uma questão financeira. A gente não consegue competir com o cenário europeu, asiático, da Arábia, que agora surgiu o mercado de todo lado, MLS, né, que é a liga dos Estados Unidos. Então a gente não consegue competir. Mas mais do que isso, o nosso produto, o futebol brasileiro, ele é ruim. Quando o nosso produto é ruim, as pessoas não assistem a gente. Quando as pessoas não assistem a gente, elas vão assistir o que é bom. O que é bom? Champions League, campeonato inglês, campeonato espanhol. Com isso, o que acontece? Começa a admirar o que está lá e dá uma desprezada no que está aqui. Com isso, há uma nova geração que está largando de mão o futebol brasileiro e, consequentemente, a seleção brasileira para torcer para o que está fora, para o que é externo. Ou seja, a gente para de apreciar o futebol brasileiro e para de novo, se identificar com o futebol brasileiro. A Argentina é exatamente o oposto disso. Os jogadores, eles vão para a seleção como torcedores da seleção brasileira, claramente, é na fisionomia. Tem a questão do hino nacional, que até a gente já tentou fazer isso em outra época e não deu certo, tá? Lá em 2014 nós cantávamos o hino abraçados, vibrando, e a gente tomou de 7-1. Então não é só por aí. Mas o evento do hino é muito legal. O Rogério Ceni, do Bahia, treinador do Bahia, fez uma frase muito legal sobre isso, que a gente pode treinar tudo, mas vocês viram como os caras cantam o hino? Então essa identificação, essa conexão com o povo brasileiro é algo que deve ser priorizado pela CBF, para que a gente tenha um apoio. A gente está um torcedor que está reclamando de tudo. A gente perde, a gente reclama. Quando a gente ganha, a gente desacredita, porque a gente está descrente. É o maior jejum da história das Copas. Então a CBF precisa olhar para o que aconteceu com a Argentina e ver o que dá para replicar aqui com a gente. Porque quando a gente olha para a seleção argentina, a gente tem verdadeiros torcedores em campo, a gente tem uma torcida que apoia, mesmo quando está perdendo, eles continuam apoiando, vibrando, porque eles acreditam que quem está ali dentro está fazendo tudo o que pode para ganhar o jogo e representar aquela camiseta. Eu tenho a sensação de que o jogador brasileiro serve a seleção como um empregado. E que o jogador argentino, por exemplo, ele torce pela seleção. E aí a gente deva fazer essa reflexão também. Então, sobre a Argentina, os caras chegaram a fórceps na final, aos trancos e barrancos, na base do coração, da tal da raça, do pé duro na dividida. E deu certo. Então a gente vê o seguinte, não é só trabalhar, não é só fazer um bom trabalho, porque a gente já tentou fazer com o Tite, também não rolou. Não é só no coração, porque seleção só com o coração não vai longe. A gente viu a Argentina quando pegou alguém realmente melhor, perdeu. Que foi o caso para a Espanha. Mas a gente tentar unir um pouquinho dos dois mundos. A gente acreditar no trabalho, a gente fazer um trabalho
bem feito, ou seja, com testes, tentando encontrar soluções, saindo desse posicionamento ortodoxo da seleção, dos homens de confiança, porque o seu Ancelotti, apesar de eu defendê-lo muito, ele morreu abraçado em algumas peças nessa Copa do Mundo. Isso não pode se repetir. Eu acho que muito por pressão, uma questão externa, e que ficou para trás. Então acho que a gente precisa, em linhas gerais, resumo do vídeo, valorizar o nosso produto, futebol brasileiro, cuidar do futebol brasileiro, cuidar da nossa arbitragem, cuidar dos nossos jogadores, das nossas revelações, parar de produzir jogador para mercado, começar a estabelecer estilo de jogo. A Espanha tá aí, eles podem tomar uma cacetada na próxima Copa, mas a gente tem certeza do jeito que eles vão jogar, claramente. A gente tem que cuidar da nossa formação, a gente tem que cuidar do nosso futebol brasileiro. Da Argentina, a gente tem que colher toda e qualquer estratégia de mobilização que os caras fizeram, porque os caras coparam os Estados Unidos. Quem ficou na Argentina estava tão entusiasmado quanto quem estava lá. Impressionante a unidade que esses caras têm. Unidade, não é nem união, é unidade, são uma coisa só. Então acho que são muitas reflexões e essa final ela traz duas equipes com perfis diferentes para que a gente possa analisar que nesses dois aspectos, processos e identificação, a gente está muito atrás nos dois. E que se a gente não se mexer, gente, a gente vai ficar trocando, tentando de novo, troca de treinador, troca de técnico, troca de trabalho, sem acreditar em absolutamente nada. E aí a gente vai ficar perdendo, e talvez um dia ganhe, porque alguém vai ter que ganhar. Mas enquanto a gente não tiver convicção no que a gente está fazendo e clareza no caminho que a gente quer seguir, vai ser difícil a gente ver a cor da Copa de novo. Isso é o que eu acho. O que tu acha? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, vamos esquentar de novo esse YouTube e eu volto na próxima com os assuntos mais quentes. Voltou, Brasileirão! Que horror! Até o próximo vídeo. Valeu!